Êxodo capítulo 13, versículo 21 e 23. Amém, igreja? Diz assim a palavra do Senhor, versículo 21. E o Senhor ia diante deles, de dia uma coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite uma coluna de fogo para os iluminar, para que caminhasse de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia e nem a coluna de fogo à noite. Podeis assentar. Quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade, ao nosso pastor que nos dá essa confiança, ao irmão, nosso evangelista irmão Sérgio, que tem nos feito um convite e nos dado essa confiança. Ter o irmão Sérgio não só como um dos nossos pastores, mas como um amigo também, o irmão Pedro também que está na direção, ao irmão José que não se encontra, mas ele está em minhas orações para que Deus venha restaurar sua saúde. E o melhor de tudo, agradecer ao próprio Cristo, que em meio às provas e tribulações que nós enfrentamos nessa terra, vemos, irmãos, que Ele já sofreu a maior dor por nós. Aleluia! O que nós passamos aqui não é a metade que Cristo sofreu. Então sabemos que a maior carga que nós tínhamos sobre nós, Ele já levou sobre si. Amém? Entrando aqui sobre a palavra, eu quero falar um pouco sobre essa nuvem, essa coluna de fogo que acompanhava o povo de Israel. Não vou entrar muito profundo nessa história, porque todo mundo sabe que quando o Senhor tirou o povo de Israel das garras do rei Faraó, a Bíblia nos conta que quando eles começaram a trilhar o seu caminho em busca da liberdade, em busca da terra prometida, o Senhor se fez presente sobre aquele povo. Bom, você pode abaixar o retorno um pouquinho para mim? E mostrando que a Bíblia nos mostra que quando eles iam caminhando, essa nuvem se fez presente sobre eles. E eu acho interessante que o primeiro desafio que eles teve foi atravessar o mar Vermelho, e quando o exército de Faraó vinha atrás deles, a Bíblia nos fala que essa nuvem, ela se tornou um escudo para o povo de Israel, que ela saiu de cima do povo e foi para de trás do povo, fazendo uma barreira, a qual o grande exército de Faraó não conseguiu fazer a passagem para vir diante do povo. Porque eu passo a entendermos que quando a presença de Deus está nas nossas vidas, nós temos a plena proteção de Deus sobre nós. E isso indica que não importa o tamanho do seu inimigo, o tamanho do exército, da luta, da provação que você está passando, ela não vai conseguir te derrotar, te parar, porque a presença do Senhor te guarda de todos os lados. Ela vai estar te protegendo. O inimigo pode até mostrar para você o tamanho do seu poder que ele tem, mas o nosso Deus, quando ele se levanta e põe diante de você, não tem flecha, não tem arco, não tem lança que possa te atingir, porque a proteção do teu Deus é a proteção que ninguém pode quebrar, ninguém pode ultrapassar. Esse Deus te guarda, te livra, e você vai cantar o hino da vitória. Quando você passar essa provação, chegar do outro lado, você vai cantar, você vai dançar, você vai se alegrar com seus irmãos, com seus amigos, porque o Senhor te protegeu com as tuas mãos poderosas. Amém? Aleluia. E o interessante é que ela não é só um escudo, ela também fazia o povo se descansar em meio à caminhada. Porque se nós formos olhar o deserto, nós vemos um lugar de calor, de cansaço, de fadiga,
E quando o povo caminhava sobre aquelas areias, nós vemos que essa nuvem estava sobre eles, os refrescava. Eles não pisavam naquela terra quente que queimava os seus pés, porque a nuvem do Senhor estava livrando eles daquele sol. O povo estava vigorado a todo momento, porque quando você está no sol escaldante, a primeira coisa que te traz, ele vai te desidratar. O seu corpo vai sentir a necessidade de água, você vai sentir fraqueza, você começa a sentir ansiedade, seus pensamentos começam a entrar em colapso, você vai querer caçar algo para se esconder, para se refrescar. E o povo de Israel não se preocupava com isso, porque aquela nuvem, que era a representação máxima de Deus sobre Israel, estava ali trazendo o refrescor, trazendo ali o alívio para que eles estejam caminhando tranquilo. E é isso que Deus faz por nós quando estamos enfrentando uma luta tão difícil, tão complicada, tão apertada. Nós sabemos que se nós olharmos para esse Deus que está sobre nós, que está nos protegendo, nos livrando do mal, Ele irá trazer, irmão, o refrescor para a nossa alma. Você não vai caminhar em terras quentes, aonde você vai falar, eu queimei meus pés. Você vai estar andando na direção do Senhor, e Ele vai estar trazendo o alívio para você e para a tua alma. Aleluia, glória a Deus. E mediante o caminho, o dia vai se passando, e o povo ainda continua naquela marcha em busca da terra prometida, e o Senhor está sobre eles. Mas aí vem o cair da noite, e a noite nos traz a escuridão, aonde os nossos olhos não possam enxergar as pedras, os buracos, os galhos, os garranchos que estão na nossa frente. Mas a Bíblia nos fala, irmão, que aquela nuvem se tornava uma grande coluna de fogo para clarear o caminho que eles tinham que andar. Você pode ter a certeza da sua vida. Hoje estamos rodeados de gente, mas há momentos em nossa vida, irmão, que nos sentimos só. Não encontramos um amigo para nos estender a mão. A palavra que nós queremos ouvir, nós não ouvimos. Ouvimos uma crítica, ouvimos uma palavra que nos desanima, mas nós temos a certeza que se nós pararmos para olhar para o Senhor, em meio à turbulência, em meio à escuridão, Ele vai acender a lâmpada que vai clarear o seu caminhar, que você não vai tropeçar nas pedras, você não vai cair nos buracos. Resumindo, você não vai cair nas armadilhas de Satanás, porque o teu Deus está clareando o teu caminho. Para onde for que você estiver caminhando, Ele está clareando o seu caminho em meio à escuridão. Aleluia. E parando para olhar essa palavra, eu achei muito interessante que a Bíblia fala que em momento algum o Senhor tirou essa nuvem de diante deles. E se você for olhar pela Bíblia, quando eles atravessaram o mar, eles tiveram o primeiro desafio. O povo vendo essa coluna de fogo de noite, vendo essa nuvem guardando eles, a primeira coisa que eles fez foi questionar o Senhor. Começou a murmurar. Se chegou diante das águas de mar, eram umas águas amargas, e ali começou a questionar, porque não tinha água doce para beber. Irmão, a presença de Deus estava sobre eles. Ele já tinha feito maravilhas, e aquele povo tinha visto com seus próprios olhos. E eles teve a ousadia de questionar o Senhor por causa de uma água que estava amarga. Às vezes, irmãos, estamos bebendo sem essa água amarga, mas em vez de nós levantar os nossos olhos, as nossas mãos e começar a adorar o Senhor, nós vamos questionar. Eu quero que você entenda que essa nuvem, que essa presença, até hoje ela está sobre nós. Como, irmão? Como que essa nuvem está sobre nós? A Bíblia fala que o salmista, no capítulo
19, o versículo 105 diz que essa palavra, ela é luz para os nossos pés e lâmpada para o nosso caminho. Quer dizer, irmão, que enquanto estamos caminhando, essa mesma luz vem que virava uma coluna de fogo, ela está clareando para nós caminharmos. Você não está andando sozinho. Nós temos que passar a entender que por mais que nós pensamos que estamos só, esse Deus jamais vai deixar você caminhar sozinho. Esse Deus vai estar com você nos momentos de tribulação, vai estar com você nos momentos de angústia, vai estar com você nos momentos de alegria. Aleluias. Ele vai estar com você, porque Ele prova para nós que quando Ele ama, Ele jamais te deixa sozinho. Eu acho interessante, irmão, que o povo de Israel tinha uma grande arma sobre eles, porque quando eles iam chegando para conquistar a terra, o povo temia o povo de Israel não pelos seus números, não pelos seus feitos. A Bíblia fala que o povo falava que o povo temia o Deus de Israel. Aleluia. Porque quando eles olhavam, eles não viam o povo primeiro. Quando aquelas nações que sabiam que o povo de Israel estava chegando, eles olhavam para cima e viam a grande nuvem do Senhor sobre o povo de Israel. Essa nuvem está sobre nós. Quando o seu inimigo, o seu adversário olha para você, ele vê a potente mão do Senhor sobre a tua vida. Ele vê esse Deus sim sobre você. É Ele que vai diante de ti. Quando Ele vem afrontar você, é esse Deus que está diante de você. É Ele que te fortalece, é Ele que te sustenta, é Ele que faz você permanecer até hoje aqui. Quantas lutas, quantas provas, quantas provações você já passou e você ainda continua aqui. Não é porque você é forte, nós não merecemos nada, nós não somos merecedores de nada, mas a misericórdia do Senhor nos alcançou e Ele nos protege, nos livra do mal e nos põe aqui para nós fazer a única coisa que nós conseguimos fazer, que é adorar e exaltar o Teu nome, que é glorificar o Teu nome, que é dizer que Ele é santo, santo és o Senhor dos exércitos. Aleluia. Não importa o que você está passando hoje, não importa o que vai vir sobre você amanhã, o que importa é como você vai estar diante da presença desse Deus que está sobre você a todos os dias, a todos os instantes. Aleluia. Foram poucos homens que entenderam isso. Se você for ler a Bíblia, é poucos homens que entenderam. Em meio a uma grande nação, tinha um homem, somente um homem, que tinha a ousadia de falar com esse Deus. A Bíblia fala que Moisés, ali, sendo questionado pelo povo, ele falou com o Senhor, reuniu todo mundo perante o Monte Sinai e falou que aquele dia o Senhor ia falar com o povo. E a Bíblia fala que aquela nuvem saiu de cima do povo, foi em direção àquele monte, ao pico daquele monte, e Moisés subiu a um certo ponto, e o Senhor tinha lançado a lei, a ordem que ninguém poderia pisar ali, perante aquele monte, senão morreria. Aleluia. Mas enquanto o Senhor começou a falar, a Bíblia nos fala que começou a sair som de trombeta, relâmpagos, trovões. A primeira coisa que o ser humano fez foi ter medo. Em vez de eles abraçar aquela presença, em vez de eles querer ouvir o que Deus tinha para falar, eles correram até Moisés e implorou: ó, a partir de hoje, só você fala com Deus, só você busca Ele, e nós ouviremos você. Irmãos, o povo lançou fora o direito de chegar na presença do Senhor, de falar com Ele, de ouvir a sua voz, de sentir a sua presença. Deixou a responsabilidade sobre um. Aí está a grande diferença. Enquanto nós não queremos, sempre haverá um que vai querer abraçar aquilo que Deus tem.
Não é fácil, é dolorido, é sofrido, mas é recompensativo demais, porque a pessoa começa a viver o sobrenatural de Deus. Você já não vai andar como um homem comum, porque quem anda com Deus, não é um homem comum, ele é diferente. Você vê pelo seu caminhar, você vê pelo seu falar. Aleluia. Eu estava aqui meditando, terça-feira, o pastor trouxe uma palavra aqui maravilhosa, falando aqui para nós no final. Só que eu estava aqui para explicar o quão doce foi a presença do Espírito Santo aqui. Aleluia. Como Deus moveu daquele jeito. Tinha poucas pessoas. E você sabia, irmão, que a maior representação dessa presença de Deus é a palavra de Deus. Quando você está ouvindo a palavra do Senhor, aleluia, essa presença se faz presente. Meu irmão, como você pode falar isso? Vou mostrar para vocês. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. No versículo 5 do Salmo 119, eu citei aqui, mas vou ler para os irmãos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A palavra do Senhor é a lâmpada, e ela é a luz para o meu caminho. Quando você ouve essa palavra, põe-a em prática em tua vida. Aleluia. Ela é a luz para o teu caminhar. Ela é a verdade para a tua vida. Ela é a palavra que você tanto espera, que vai mudar a tua história. Ela é tudo que você precisa para vencer. Ela vai te fortalecer, ela vai te alegrar, ela vai te levantar se você estiver caído, porque a palavra de Deus é a sua presença em nossas vidas. Aleluia. Ela é a presença que faltava para você. Ela é a tua alegria. Aleluia. Ela preenche o vazio dos seus corações. Ela sacia nossa alma quando está angustiada. Aleluia. Ela é o clamor. Aleluia. É o clamor que você tanto busca. Ela é aquela que vem e queima, aquela que te inquieta, ela que te chama para chegar mais perto do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Tem muita gente que fala: está faltando isso, está faltando aquilo, mas se esquece que para essa presença, para essa nuvem, para esse Deus tão poderoso, que te livra do mal, que te guarda, que te sustenta em meio ao caminho, é só estar enquadrado nessa palavra, é só estar vivendo essa palavra. Aleluia. Quantas vezes você for ler essa palavra no livro do Êxodo, nós vimos que mais à frente as águas de Mara, quando o Senhor transformou as águas doces, o povo começou a questionar ali a vontade de comer pão. Aleluia. E você sabe que a pior coisa, meu amigo, a pior coisa é quando a pessoa tem as coisas e começa a questionar. Porque se você for ler no capítulo 12 de Êxodo, a Bíblia fala que quando o Senhor falou para o povo sair da terra, o rei Faraó libertou eles, o Senhor mandou Moisés cobrar tudo aquilo que eles deviam para eles, o tempo de trabalho. A Bíblia fala que eles saíram com pão, com massa de fazer pão, saiu com gado, com ovelhas, saiu com tudo que eles precisavam, com ouro, prata, roupas. O que eles precisavam para viver no deserto eles tinham. Mas a primeira coisa que eles fez, eles questionaram o pão, sendo que eles tinham tudo para preparar. Tinha farinha, e começou a questionar o Senhor. E Deus mesmo assim, na sua imensa misericórdia, manda um maná do céu, e o povo começa a comer, se alegra, começa a caminhar mais na frente.
de Deus, sendo que você saiu abençoado? Se a Bíblia falou que ele saiu com novilhos, com bois, com gado, para que o povo ia questionar a carne de Deus? O que aquele povo queria? E às vezes, irmão, Deus está estendendo a tua mão sobre nós, está nos entregando a vitória, e nós continuamos a questionar o Senhor, continuamos a lamentar, por que está assim, Deus? O que está faltando? Aleluia. O que falta é nós confiar, o que falta é nós crer, o que falta é você depositar a tua fé no Senhor e garantir a vitória sobre a tua vida. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. O livro de Êxodo 12, 38 fala sobre isso. Vou ler para os irmãos. E subiu também para eles muita mistura de gente, e ovelhas, e bois, e uma grande quantidade de gado. Se você tinha saúde, se você estava dando nas suas fazendas, por que você ia questionar algo com Deus que estava a todo momento sobre eles? A Bíblia fala que em minuto alguém, nenhum momento aquela nuvem se afastou do povo, e a nuvem era a presença do Senhor sobre eles. E o interessante é que essa nuvem ainda se fazia presente no meio do povo. Perante a Bíblia, nenhum homem viveu igual Moisés tanto tempo dentro do Santo do Santo, aonde ficava a arca do Senhor. A Bíblia fala que Moisés entrava ali, aquela nuvem descia, e ela entrava dentro ali do tabernáculo e falava face a face com o homem de Deus. Quem sabe, irmão, aquela presença desceria no meio do arraial do povo e não falava com todo mundo ali, para todo mundo ouvir, sendo que o povo não teve a coragem de ouvir a presença, a voz, não quis sentir, não quis receber aquela presença. Às vezes perdemos grande parte da nossa vitória, irmão, porque rejeitamos aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Aleluia. Você não faz nada, irmão, para mim, para Deus, para o homem, você faz para Deus. Quando tem uma pessoa necessitada para ouvir a voz do Senhor, você está fazendo para Deus. Aleluia. Não espere receber nada do homem, espera receber do Senhor, que é o galardão. Aleluia. Porque a nossa maior esperança, a minha maior esperança, irmão, aleluia, é o dia de encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Oh, glória! E fazer como a Bíblia diz, e ver tal como é o seu rosto. Aleluia. Esse é o nosso maior privilégio, é a nossa maior esperança. Porque a Bíblia fala que um dia ele voltará. Oh, glória! Para buscar o povo. Para quem? Lá fala, para mim mesmo. O Senhor irá buscar nós para Ele. E aonde Ele estiver, estaremos sempre, todo o tempo com Ele, andando, falando, vivendo aquilo que Ele tem preparado para mim e para você. Degustando do que esse Deus tem preparado para nós. O nosso tempo aqui é pouco. Aleluia. A palavra de Deus cada dia se cumpre. As profecias estão se cumprindo. E logo nós iremos ouvir o soar da trombeta. Logo tudo isso, toda dor, toda lágrima será enxugada nos nossos rostos, porque o próprio Cristo irá vir nos buscar. Aleluia. Ele virá, aleluia, irá te chamar pelo teu nome. Aleluia. Olha que maravilha que nós vamos ter. Hoje é um culto de vitória. O que falta para você receber a tua vitória, sendo que a presença do Senhor está sobre você? Você vive debaixo dessa nuvem, você vive debaixo dessa presença. O que está faltando para você nessa noite? Aleluia. Glória a Deus. Reflete com você mesmo.
nessa noite você possa parar e refletir. Você não está sozinho. Você não anda sozinho. Há um Deus que em minuto algum não te deixa sozinho. Em todo momento está com você, te suprindo as tuas necessidades, esperando você falar com Ele, querendo ouvir a tua voz. Amém, igreja? O Espírito Santo de Deus possa estar falando melhor em seus corações, e que vocês possam a partir de hoje entender que em meio a esses últimos dias seu na face dessa terra, porque logo o Senhor irá vir nos buscar. Enquanto você estiver aqui, esse Deus está com você. Maravilha. Aleluia. Eu quero já passar, pastor. Amém? É isso, querido. Aleluia. Poderia, amado, essa noite, essa palavra ser titulada, né? A ingratidão do povo de Deus. Porque nessa reclamação de Israel, é como o nosso irmão está falando, eles tinham tudo que saiu do Egito: trigo, ovelha, prata, ouro, azeite. Porque Deus é fiel, Deus cuida de nós. Muitas vezes acontece com a gente, temos de tudo e estamos reclamando. Amados, que nós possamos ter o nosso coração grato diante do nosso Deus. Aleluia. Neste momento eu convido a irmã a louvar o nome de Jesus com mais louvor. E vamos estar neste momento orando. Você que veio esta noite oferecer um culto para o Senhor, mas que também veio esta noite buscar uma oração. Amado, mas levante-nos da sua cadeira para vir na frente com fé. Vem com fé, que Jesus vai fazer a obra na tua vida quando você realmente acredita que vai acontecer um milagre na sua vida. Aleluia. Este culto não é diferente, amado, de qualquer outro culto. A presença do Senhor é a mesma de um culto de domingo. Aleluia. De um culto de oração, de um culto de ensino da palavra. Todos os cultos o Senhor está presente. Aleluia. Este culto não é diferente da caminhada de Jesus Cristo ali, amado, passando pelo tanque de Betesda, em que curou aquele moço. Não, amado, o mesmo Jesus está aqui nesta noite. Ele quer fazer maravilha na sua vida. Quem quiser receber oração, vem aqui por fé, enquanto a cantora louva o nome de Jesus Cristo. Os obreiros, homens de Deus, vão estar orando, vão estar ungindo vocês com azeite, e Deus vai estar fazendo maravilha. Maravilha.